Boa noite. 114 dos 184 municípios pernambucanos descartam seus resíduos sólidos de maneira irregular. Diariamente, 4 mil toneladas de lixo e de outros materiais que poderiam ter ido para a reciclagem ficam expostas nos lixões do Estado, de acordo com dados do Tribunal de Contas de Pernambuco. São apenas 13 aterros sanitários regularizados, quando o número necessário para atender a toda a demanda da população seria 54 equipamentos deste tipo, também de acordo com o TCE. A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabeleceu que os municípios deveriam erradicar os lixões até 2014, mas muitas prefeituras não conseguiram cumprir o prazo. O que aconteceu? Será que o lixo também pode se tornar oportunidade e fonte de renda? O Opinião Pernambuco de hoje vai falar sobre o destino do lixo. Para isso, convidamos Carlos André Cavalcante, secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, Fernando Jucá, professor e coordenador do Grupo de Resíduos Sólidos da UFPE, e Caio Viana, CEO da startup Idea, incubada ao Porto Digital. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU. Boa noite, sejam bem-vindos ao Opinião Pernambuco. Eu vou começar aqui pelo secretário. Boa noite, Carlos André. A gente falou desse dado, né, de que, na verdade, a política é de 2010, estabeleceu o prazo até 2014 para que os municípios de todo o país acabassem com os lixões, não é? E isso acabou não ocorrendo. O que foi que aconteceu, Carlos André? Boa noite a todos. Dizer que é uma grande satisfação poder estar aqui conversando com especialistas, com empresários. É um grande desafio a questão dos resíduos sólidos no país. Se a gente for observar o histórico do processo de discussão dessa temática no Congresso, nós vamos ficar assustados quantas décadas nós tivemos até sair a legislação, não é? E isso faz com que os prazos sejam sempre postergados, não é? A situação de Pernambuco, nós tivemos toda a tarefa cumprida, tarefa de casa, no sentido de elaborar a lei, elaborar o Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Em 2014, Pernambuco foi um dos estados do Brasil, talvez o segundo, o terceiro, que elaborou exatamente o Plano Estadual de Resíduos Sólidos. Um documento muito importante do ponto de vista de orientar os municípios, os 184 municípios, para as suas políticas municipais de resíduos sólidos. Nós temos uns dados atualizados. Esses 13 aterros sanitários que estão recebendo são os aterros públicos. Nós temos 4 aterros privados, não é? Nós temos 3 aterros de material perigoso e, além disso, nós temos o de Fernando de Noronha. Então, nós temos aí em torno de 21 aterros sanitários licenciados no órgão, na CPRH. Portanto, nós temos aí pela frente grandes desafios, porque apenas cerca de 40% dos resíduos sólidos são destinados nos aterros sanitários, ou seja, 60%, um pouquinho mais, fica, né, sem uma destinação adequada. E isso faz com que as políticas públicas precisem se reciclar. Sim. Utilizando exatamente, né, a perspectiva da questão dos resíduos sólidos. A gente precisa realmente inovar, precisamos de criatividade, precisamos de participação mais ativa da sociedade. É fundamental pensar que a questão dos resíduos sólidos é uma questão de todos, não é questão só do poder público. Sim. É uma questão do cidadão, é uma questão do empresário, é uma questão do professor. É uma questão fundamental dos gestores públicos. Nós somos penalizados, não é, se nós não formos gestores que tenham essa responsabilidade. Muitos prefeitos sofreram sanções e o Ministério Público do Estado de Pernambuco fez uma atuação bastante importante ao firmar os termos de compromissos ambientais com os municípios. Cerca de 126 municípios firmaram compromissos com o Ministério Público. Para atender o prazo. Para atender não só o prazo, mas estabelecer um cronograma de ações, porque a destinação adequada final dos resíduos sólidos é um ponto
importante, mas existem outros pontos fundamentais da política e da gestão dos resíduos sólidos que precisam ser observados com muito mais critério, com muito mais profundidade. Por exemplo, a questão da coleta seletiva, não é? Por exemplo, a participação dos catadores e catadores de material reciclável. Por exemplo, os contratos que são firmados com as empresas que fazem a limpeza urbana. Os contratos que poderiam ser feitos com as associações e cooperativas de catadores. Então, são elementos que podem trazer um novo paradigma e estabelecer novas regras, novos regulamentos para que a gente possa avançar nesse processo. Não é? Agora, professor, o ideal é que os resíduos sólidos, que é o que dá para ser reutilizado, não chegue ao lixão, muito menos, ou aterro. A ideia é que antes disso eles possam ser reciclados, reutilizados. Agora, se eles vão para o lixão, por que o lixão é tão agressivo ao meio ambiente? O que é que ele tem de tão maléfico, né? O chorume, a gente fala do chorume, do gás metano, mas dá para explicar para quem está nos assistindo por que o lixão é tão ruim para o meio ambiente? Tá, deixa eu... boa noite a todos. Boa noite. Uma satisfação estar aqui, queria agradecer o convite e essa participação, envolver a academia nas questões da sociedade, para mim é fundamental e eu tenho muita honra em poder participar. A questão dos resíduos foi muito bem colocada, a questão da política, a questão, assim, passamos décadas para aprovar uma lei, a lei foi aprovada e estamos há 8 anos sem conseguir implementá-la. Isso reflete um pouco da cultura, da educação, que a maior parte dos municípios do país tem hoje. Ou seja, as pessoas têm dificuldade em compreender a importância dos resíduos. Os resíduos, eles começaram na limpeza urbana, na limpeza pública da rua, limpar a rua. Vamos limpar a rua. Quando as cidades cresceram, a quantidade de limpeza de rua ficou maior e a quantidade de resíduos cresceu também. E aí gerou pontos de destinação desses resíduos. Em alguns locais, ficava na periferia das cidades, muitas vezes ficava escondido, muito distante, mas as cidades cresceram. E ao crescerem as cidades, o que aconteceu? As cidades se encontraram com os verdadeiros lixões. Esses lixões, eles estão abertos, eles estão contaminando o subsolo, a chuva cai sobre eles e essa água, esse lixiviado que lava o lixo, vai para o subsolo, contamina a água subterrânea. A parte orgânica dos resíduos, o resto de alimentos, ou seja, toda a matéria orgânica, ela se decompõe e com isso gera gases. Sim. Esses gases são muito tóxicos à saúde humana e à saúde animal como um todo. Isso provoca uma contaminação do ambiente, gera efeitos de gases de efeito estufa e a gente contribui com isso para aumentar a temperatura, vamos dizer assim, da Terra, o que é uma preocupação muito grande atual. O Brasil tem compromissos muito grandes de reduzir emissões e a gente continua gerando emissões através dos resíduos. Então, há um largo trabalho a ser feito de transformar essa ideia inicial, que era simplesmente limpar a rua, e transformar esse resíduo que hoje contamina em materiais reaproveitáveis, em recursos materiais, recursos energéticos. Ou seja, o desafio atual nosso, da pesquisa, do desenvolvimento tecnológico, da sociedade, é transformar o que é lixo para uns em matéria-prima para outros. Riqueza para outros. Riqueza para outros. E dessa forma, a gente está transformando resíduos em recursos, tanto de materiais quanto de energia. Então, hoje o mundo caminha para essas duas direções. Hoje se fala apenas em economia circular, não se pode deixar de aproveitar nada. A Alemanha já fala em resíduos zero, Sim. porque ele considera tudo aquilo como recursos e passíveis de aproveitamento. Então, a gente está vivendo num mundo que a sociedade nossa não está preparada. Temos a necessidade de capacitação de pessoas, formação de especialistas, de mestres, de doutores. Só para dar um número, Sim. O Brasil tem 83 a 84 mil doutores nesse momento. Apenas 1,5% deles trabalham na área de resíduos. E veja, resíduos da indústria, da mineração, sim. resíduos sólidos urbanos,
ou seja, todos os resíduos, 1,5% dos doutores. É muito pouco ainda. E a gente tem apenas 17 patentes tecnológicas registradas no INPI no tratamento de resíduos. Isso significa que o mundo inteiro já atinge 30 mil patentes e o Brasil tem 17. Então, perceba que isso tem sintonia com o que a gente está falando aqui. Falta muito ainda, Falta muito para caminhar. Agora, Caio, boa noite. Boa noite. Você é CEO de uma startup, né, da Startup Idea, e normalmente startup trabalha com programação, com códigos, né, está muito ligada a essa área tecnológica, enfim, até pelo próprio nome, de estar incubado lá no Porto Digital. E o que é que a sua startup tem a ver com o lixo, com resíduo e especificamente com o plástico? Certo. Primeiro, boa noite a todos. Queria agradecer muito o convite de estar por aqui. E, assim, a startup realmente tem esse viés tecnológico, né? E a ideia é resolver um problema relevante na sociedade. E quando a gente começou, a gente fazia alguns serviços de impressão 3D. E como a gente tinha acabado de conhecer a tecnologia, né, a gente fazia muitos testes e acabava dando errado. E no processo de impressão 3D, quando ele dá um erro no meio do processo, você perde aquela peça. Então ele ia direto para o lixo. Só que a gente não jogava no lixo porque a gente poderia pensar que futuramente a gente pode recuperar essas peças. E aí a gente encheu 2, 3, 4, 5 gavetas com peças perdidas, entre aspas, e isso começou a criar um incômodo na gente. Então a nossa sala já era pequena, estava amontoado de plástico lá, que não ia ser utilizado nunca. E por ser essa inquietude, né, começou a gente a pensar, pô, como é que a gente pode nos livrar desse lixo de uma forma correta? E a gente começou a pesquisar bastante sobre isso, até conhecer o projeto Precious Plastic, que é o projeto original na Holanda. Né? Um engenheiro ele projetou algumas máquinas para o tratamento de plástico, são máquinas de pequeno porte, e ele disponibilizou esse projeto para a sociedade, para que todo mundo pudesse fabricar e ter essas máquinas para poder fazer o tratamento de plástico adequado. E a gente achou muito bacana, eu sou engenheiro mecânico ainda, eu não estou formado por pouco. Mas, e como a gente tinha o projeto, desenho técnico, a gente sabe fazer isso, vamos construir essas máquinas e vamos tentar fazer alguma coisa para melhorar na sociedade essa questão do lixo. Né? Vou te interromper, porque a gente está com um vídeo justamente mostrando como é o Precious Plastic. Não, desculpa, o meu diretor disse que não vai dar tempo agora. A gente vai para o próximo bloco, então, mostrar justamente como é que funciona. Perfeito. Mas é justamente isso, aproveitar, é aberto para qualquer pessoa, né? Ele ensina como é que se faz as máquinas e como é que vai se reutilizar aquele plástico. Exatamente. Né? E vocês já começaram, vocês já estão atuando? Certo. A gente recentemente adquiriu uma das 4 máquinas, que foi a trituradora, que é o processo inicial. Né? Você tem uma garrafa, você precisa transformar isso numa matéria-prima de plástico, e triturada. São pallets, que são pequenininhos assim. E com isso você pode passar para a etapa de criação, né, que são as outras 3 máquinas. Sim. Então são uma injetora, uma extrusora e uma compressora. Cada uma tem uns parâmetros diferentes, né, de produtos que podem ser feitos. Aí depende do que você quer fazer e do limite dessa máquina. Então atualmente a gente está com a trituradora funcionando lá no Porto Digital. E agora a gente está buscando investimento para conseguir recursos para as próximas 3 máquinas e aí sim começar a fazer criação mesmo. Certo. E é um projeto que qualquer empresa que tenha interesse pode, de repente, agregar ao seu produto essa reciclagem? Qualquer um pode pegar esse projeto e manufaturá-lo, né, e ter essas máquinas em casa, na sua empresa, para fazer a destinação correta do lixo. A ideia do projeto original é criar uma comunidade global, eles chamam até de exército mundial, para o combate da poluição do plástico. Então, não necessariamente uma empresa tem que ter isso na sua sede, não é isso. É para que ele tentou pegar uma forma de como é que eu posso viabilizar para que uma grande parte da sociedade possa ter esse tipo de maquinário e conseguir, enfim, reduzir um pouco essa questão da poluição do plástico. Ok, a gente vai mostrar no segundo bloco como é que é para ficar mais fácil. Agora, voltando aqui para os números de Pernambuco, a gente tem 2 minutos para o final desse primeiro bloco. Carlos André, esse número de 54 que eu citei, que seria o ideal, 54 aterros, já existe uma expectativa de quando vai ser possível realmente a gente ter esse número? Esse é um número, é um estudo do TCE, mas foi um número dado pelo governo do estado. Como é que vocês chegaram a esse número de 54 aterros? Esse número ele foi estabelecido exatamente no Plano Estadual de Resíduos Sólidos em 2014. Certo. Então, nós estabelecemos a perspectiva de tentar resolver a destinação dos resíduos sólidos com
a instalação de aterros sanitários no estado de Pernambuco, pensando regionalmente, pensando na logística dos agrupamentos dos municípios. Só que uma condição para que eu estabeleça exatamente a localização desses aterros sanitários são os planos intermunicipais de resíduos sólidos. Então, foi uma tarefa que o governo do estado executou ao longo dos últimos 4 anos, no sentido de oportunizar aos municípios, não é, essa visão estratégica do território, os agrupamentos dos municípios. Então, fizemos 8 agrupamentos dos municípios, considerando a região metropolitana do Recife, que a CECID tem um papel fundamental, tem dado conta desse planejamento, desse ordenamento. Nós ficamos, a Secretaria do Meio Ambiente ficou com o interior do estado de Pernambuco, e nós estamos concluindo esse trabalho. Nós entregamos cerca de 106 planos municipais que são interligados, que são realizados em forma de agrupamentos, são 106 municípios que foram beneficiados. Estamos faltando 47 municípios que vamos entregar aí daqui para o final do ano. Então, nós vamos ter todos os municípios do interior do estado de Pernambuco e mais a região metropolitana com seus planos intermunicipais prontos. E isso dá uma condição diferenciada aos municípios de irem buscar recursos para a limpeza urbana, para as usinas de compostagem, para os centros de triagem de material, para os aterros sanitários também. E, sobretudo, com esses planos, a gente procura localizar a maneira mais adequada para que esse aterro seja localizado no território. Obviamente tem a questão política, a definição de onde pode causar certos embates políticos, mas a gente orienta para que os consórcios sejam aproveitados e que os municípios tenham uma logística de economicidade nesse processo. Vou ter que interromper, mas a gente volta já já. Vamos para um curto intervalo, hoje com debate sobre destino do lixo. Voltamos já. O Opinião Pernambuco de hoje discute destino do lixo. Para participar desta conversa, convidamos Carlos André Cavalcante, secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco, Fernando Jucá, professor e coordenador do Grupo de Resíduos Sólidos da UFPE, e Caio Viana, CEO da startup Idea, incubada ao Porto Digital. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU. Professor Jucá, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho um dado aqui que o índice de reciclagem no Brasil é de apenas 3,7%. Por que a gente avançou ou quase não avançou nessa área? O que é que falta? É verdade. Nossa, falta muita coisa. Os materiais, eles têm propriedades que muitas vezes quem maneja os resíduos nem sequer conhece as propriedades. Essas propriedades permitem que eles sejam reaproveitados como materiais para outros fins, muitas vezes para os mesmos fins, mas em geral para outros fins, ou permite que ele seja aproveitado de forma de energia. Por exemplo, poder calorífico. Quem é que sabe aqui poder calorífico? As pessoas não vão atrás disso. Qual é o poder calorífico do plástico? É o mais alto que tem, tá certo? Então, na prática, a falta do conhecimento sobre as propriedades dos materiais faz com que a gente tenha pouco interesse por eles. Claro que do outro lado tem um mercado. Qual o mercado de reciclado? O reciclado ou um programa de coleta seletiva não pode começar pela prefeitura. Tem que começar por um levantamento do que a indústria local ou regional é capaz de comprar. Então, você estabelece um mercado de materiais ou um mercado de energia e, a partir dele, você busca os materiais que possam atender aquelas necessidades. Em geral, esses programas têm começado em forma de moda. Ah, não, aqui é bom, vamos fazer um programa de coleta seletiva. Quer dizer, isso em geral não dá em nada, porque se não é compatível o que você seleciona para triagem, você não tem mercado, o que adiantou você separar? Então, essas experiências de separação em excesso e o não aproveitamento pela indústria desses materiais
cria uma dependência horrível. Os governos investem na coleta seletiva, investem nas unidades de triagem e não dá em nada. Sim, Por quê? Porque não se estabeleceu o livre comércio, a livre iniciativa. Se tutelou aquela iniciativa, enquanto esse governo existir, muito bem. Quando ele acabar, acabou. Não tem uma ação continuada. Essa falsa coleta seletiva fez com que a gente tivesse programas muito mal conceituados, que não avançasse tanto. Certo? Então, primeiro estabelece o mercado e a necessidade daqueles materiais, que varia de cidade para cidade, de região para região. Eu estava comentando aqui que, por exemplo, o plástico PET, já que a gente estava falando de plástico antes, ele tem um preço de mercado aqui na região metropolitana muito alto, de R$1.000, R$1.200 ou R$1.400 a tonelada do plástico PET. E isso depende da oferta, demanda, ou seja, isso é o mercado. Sim. Quem regula isso é o mercado, isso é importantíssimo, certo? Esse plástico, muitas vezes, grande parte dele é aterrada nos aterros sanitários a R$60. Então eu deixo de ter um plástico a R$1.000, R$1.200 para ter um plástico aterrado a R$60. É evidente que o custo da separação desses materiais, uma unidade de triagem, a separação, etc., ela precisa ser incorporada nessa conta, mas mesmo assim dá de sobra, né? E agora, posso chamar, Braulio, agora o vídeo? Pronto, então eu vou chamar agora o vídeo que a gente falou no primeiro bloco, que é justamente explicando o Precious Plastic, não é isso? Vamos lá. Bom, só comentando, o Precious Plastic é um projeto de livre patente, né, que visa popularizar a atividade de reciclagem do plástico como empreendedorismo sustentável. É de um engenheiro holandês, Dave Hackens, não sei se é assim que pronuncia o nome dele. Ele desenvolveu essas máquinas e deixou o código aberto, porque aí qualquer pessoa pode copiar essa ideia, não é isso, Caio? O que mais você teria a acrescentar? Eu acho assim que é uma iniciativa muito interessante da parte do Dave, né? Ele acabou inclusive soube recentemente que ele recebeu um investimento grande lá na Holanda e também conseguiu um espaço físico cedido pela prefeitura lá acho que foi Roterdã, se eu não me engano, mas eu não tenho certeza desse dado. E agora ele está inclusive contratando gente no mundo inteiro para poder ajudar voluntariamente nesse projeto. Ele quer melhorar as máquinas, ele quer melhorar os processos de coleta anterior
o processamento, né? E também o que fazer, novos produtos, novas criações que podem ser feitas. Então, ele já está contratando gente ao mundo. Você é só entrar no site, vocês podem se inscrever também, caso queiram ajudar, passar alguns meses na Holanda desenvolvendo isso. E assim, o questionamento que eu faço é, tem uma iniciativa tão bacana, que é aberta para o mundo inteiro utilizar e aqui no Brasil, por exemplo, a gente só sabe de um lugar que está fazendo isso, que é lá no Rio de Janeiro, né? Então, assim, por que não ter mais, né? Por que não distribui isso a nível nacional, aqui em Recife? Pernambuco, é só a sua startup no começo que você tem conhecimento, que está interessada nesse tipo de... Tem uma professora na Universidade Federal de Pernambuco que conseguiu um edital, né, um recurso para produzir essas 4 máquinas também. Inclusive, ela está colocando essas máquinas na comunidade do Pilar ali, para fazer uma ação social. Aqui do lado, né? Nossa aqui do vizinha. lado, isso. E ela também está com esse projeto, ela está em parceria com a gente também, que ela está ajudando no processo da produção dessas máquinas e tudo mais. Então, ela também está interessada e, que eu saiba, são essas 2 pessoas, sim, essa pessoa aqui e lá no Rio de Janeiro. Agora, voltando para Pernambuco, para a realidade dos aterros, né? Hoje, quem é que financia essa construção desses aterros também? Você falou no outro bloco que tem aterros que são privados, né? Que não pertencem ao Estado. Como é que faz, secretário, para isso entrar em prática? Porque não deve ser uma coisa barata, né? Um aterro sanitário, com tudo que ele precisa, não deve ser algo muito barato. Então, como é que a gente faz para essa iniciativa se tornar realidade, de fato? Exatamente. Quem banca? O professor Fernando Jucá colocou bem, nós temos que analisar bem o mercado. E o empreendedor, o empresário, ele só vai fazer o seu investimento se tiver condições de ter uma margem de lucro. Ele não vai fazer simplesmente por investimento da boa causa, né? Quem tem que fazer isso é o poder público. O poder público tem que dar conta, né, do processo de ofertar serviços para a população. Então, dos 17 aterros sanitários, 13 são públicos. Então, estão com as prefeituras, estão com alguns consórcios e 4 são da iniciativa privada e que analisou o mercado, verificou a viabilidade de se fazer todo o processo de logística, de receber o material, né, e ter um lucro nesse processo, né. Além disso, tem os 3 aterros sanitários que são de material perigoso, que também tem um lucro por conta do perigo que é destinar esse material. Portanto, a questão da implantação dos aterros sanitários passa, em primeiro lugar, pela análise da logística e da localização desses aterros sanitários nos municípios, principalmente do interior, tá certo? E aí eu acho que a verba tem que ser pública, tá certo? E a margem para poder viabilizar os aterros privados vai ser o mercado que vai indicar. Então, nós tivemos várias tratativas, né, de empreendedores querendo conhecer um pouco mais os dados de Pernambuco, tal, principalmente nessa linha da produção do biogás, da energia, não é? Então, como viabilizar isso aí em uma escala... Transformar o metano em energia, não é isso? Como transformar os resíduos que estão indo para os aterros em energia, em biogás. Então, mas até hoje, no Brasil, se a gente for ver aonde está funcionando uma usina, não é, efetiva de biogás, a gente talvez conte 1 ou 2 experiências que estão aí ainda aqui no início do processo. Em Pernambuco, tem a Universidade Federal tem um trabalho, não é? A gente fez um aterro experimental. Esse aterro foi justamente para mostrar parâmetros nossos, que a gente trabalhava só com parâmetros importados, e criamos parâmetros de geração de gás a partir da degradação dos resíduos. Fizemos um aterro experimental, todo instrumentado, com apoio da CHESF. Aqueles programas de PID, ANEEL, CHESF, tá certo? E da Prefeitura, da Enlurb, e até da UPE também participou junto com a gente dessa iniciativa. E, na realidade, hoje o biogás existe no Brasil, São Paulo principalmente é um principal estado nessa. Existe São Paulo, Rio, Minas, no Nordeste existem umas 4, 5 iniciativas. Bom, em resumo, existe aí em torno de 20 iniciativas do aproveitamento do biogás para energia no Brasil. Energia elétrica, transformar em energia elétrica. Então, você fez uma pergunta corretíssima. No início, foi simplesmente energia elétrica. Mas a gente passou a concorrer com a energia elétrica relativamente barata que nós temos no Brasil, que é a hidroeletricidade, que a gente tem, abundante e
relativamente barata do ponto de vista de fonte de alternativa, né? Hoje em dia, os empreendimentos mais rendosos, tem um em Fortaleza e outro no Rio de Janeiro, é transformar o biogás em biocombustível, certo? Para alimentar frotas e indústrias, como se fosse o biogás que a gente tem canalizado, tá certo? Então, traduzindo, é transformar o lixo em combustível. Em combustível. Aí para as pessoas sim, entenderem. o lixo como combustível, não só para movimentar frotas, como indústrias, aí sim o preço começa a ser interessante. Então, apesar de termos apenas 2 iniciativas, mas cada uma investindo 100 milhões de reais, 100 milhões de reais, uma em Fortaleza e outra no Rio, a gente sente que esse é um caminho para o Brasil. Enquanto que a energia elétrica, que é bom também, é bom, depende da localização e do custo da energia naquele local. Às vezes as pessoas querem implantar uma unidade sem fazer a comparação, um estudo de viabilidade da energia elétrica e do biocombustível. Então, essa análise é muito importante. Na verdade, a gente mal ouve falar ainda, né? Ainda é biocombustível, as pessoas nem... No ano que a gente teve greve de caminhoneiro aí, de repente, seria uma alternativa bastante interessante. Né? Na verdade, a gente chama de biometano, e essas unidades são de biometanização. O metano é o gás que gera energia. Sim. E ele tem que ser purificado para ele ser biocombustível. Agora, Caio, você falou que está faltando investimento, que está procurando alguém que invista para colocar o projeto em prática. Sim. Você já, quando alguém, um empresário, né, alguém que está começando como você, tem uma ideia como essa, os governos estaduais, federais, se mostram também interessados? Vocês já tentaram também subsídio ou isso é uma coisa que nem se tenta? Não, se tenta, com certeza. A gente não chegou a entrar em contato ainda com o governo, com a prefeitura, porque a gente estava fazendo muito estudo de mercado, né? É interessante inicialmente fazer isso, né? Então, a gente fez estudo de mercado, a gente segue muito uma metodologia que é de teste de hipóteses, né? Então, em vez de eu chegar e pedir o investimento necessário para fazer esse projeto e comprar todas as máquinas e implementar, e aí der algum problema a gente não conseguir viabilizar isso, vamos comprar uma, vamos testar, sim, vamos ver como é o processo e aí validar essa hipótese e aí sim a gente pode partir para o investimento e implantar o projeto como um todo. Então, como a gente estava nessa fase até recentemente, a gente ainda está nessa fase, ainda está testando a trituradora, a gente não chegou a pesquisar prefeitura e governo, como eu falei, mas a gente já está de olho em vários editais, né, de sustentabilidade que são abertos aí frequentemente. Então, a gente está escrevendo alguns projetos para ver se a gente consegue arrecadar essa forma de recurso, né, que muitas vezes é a fundo perdido, já que tem a ver com a parte de sustentabilidade, de meio ambiente. Então, nossa estratégia agora é exatamente essa. Primeiro, a parte de editais, onde a gente consegue investir isso. E futuramente também a questão do governo, a prefeitura, a gente tem vontade de sim entrar em contato e futuramente, logo, daqui a pouco, na verdade, a gente vai entrar. Vamos para mais um intervalo? A gente volta em poucos minutos, hoje discutindo destino do lixo. Estamos de volta com nossa conversa sobre destino do lixo, que entra agora no seu terceiro e último bloco. Participam Carlos André Cavalcante, secretário de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Pernambuco. Fernando Jucá, professor e coordenador do Grupo de Resíduos Sólidos da UFPE. E Caio Viana, CEO da startup Idea, incubada ao Porto Digital. Este programa também está sendo exibido pela internet no endereço ufpe.br/NTVRU. Em abril, Carlos, a Secretaria assinou um termo de compromisso para a logística reversa de pilhas e baterias, não é isso? Que aí é justamente você devolver ao fabricante, essas pilhas e essas baterias que cada vez mais, né, com os de celulares, de computadores, a gente está produzindo. Como é que isso vai funcionar? Qual é o objetivo de vocês com isso? Pilhas e baterias de pequeno porte. De pequeno porte, é bom certo. destacar. É um processo que é fundamental porque aponta exatamente aos preceitos da legislação, da política nacional e da política do governo do Estado, no sentido de estabelecer a logística reversa.
Então, é como pensar a indústria do lixo ao setor produtivo, novamente, né? Ou seja, deixar de enterrar riqueza e passar a fazer novos arranjos, novas cadeias produtivas que possam ser interessantes do ponto de vista de geração de emprego e de renda. Com relação a esses termos de compromisso, nós firmamos o primeiro, exatamente nessa linha das pilhas e baterias de pequeno porte, no sentido de tentar pensar uma logística em todo o estado de Pernambuco que possa receber esse material, tá certo? E para um centro de beneficiamento, um centro com tecnologia, com pesquisa aplicada. Então, nós temos alguns parceiros do setor privado que já estão formatando esse galpão, que vai ser escola também, que vai ser iniciativa de envolver os catadores de material reciclável e fazer com que isso torne uma nova cadeia produtiva viável economicamente. Hoje mesmo nós recebemos uma demanda para que haja isenção do ICMS no transporte desse material que vem do interior. Nada mais justo, né? Um material que é inservível, que estava indo para os lixões, para os aterros sanitários e agora pode entrar numa nova cadeia produtiva, mas só que está iniciando o processo, a gente tem que pensar como estimular, como fomentar essas iniciativas. Agora, uma outra questão que eu me lembrei, que é muito importante do ponto de vista dos municípios, é a questão das usinas de compostagem. Nos nossos estudos, nós fizemos uns levantamentos de que mais de 60% do material, né, que vai para os lixões, os aterros, é material orgânico, sim, que poderia ter uma destinação do ponto de vista da produção de biogás, que é mais sofisticado, mas a produção de composto orgânico e humus, vermicomposto, poderia ser feito de maneira adubo, né? Econômica exatamente por parte dos municípios. Não é um equipamento caro, a gente poderia ter uma escala maior, né, desses equipamentos sendo implantados nos municípios, com um custo acessível e com mão de obra que não é tão qualificada, podendo fazer a operação desses equipamentos. E isso poderia dar uma escala bem mais interessante com relação à destinação dos resíduos. Então, nós estamos estimulando essas usinas de compostagem. Nós temos apenas 6 usinas licenciadas no estado de Pernambuco. É muito pouco, né? Uhum. Pensando nos 184 municípios e Fernando de Noronha também. Então, isso daria uma conexão com a agricultura, com o paisagismo, com os jardins das cidades. Então, a gente poderia ter uma arborização urbana sendo feita com esse material que seria produzido nessas usinas e garantir exatamente a diminuição dos resíduos que vai para os aterros e os lixões, que a gente não vai conseguir encerrar, né, da noite para o dia dos lixões. Que vá menos coisa, né? Esses aterros, eles também chegam ao limite, porque eu sei que os lixões chegam, né? Eles chegam no limite. Os aterros também chegam, professor? Eles têm um tempo de vida útil, tá certo? Então, um aterro, quando ele é projetado, ele ocupa uma determinada área e ele é projetado para uma determinada altura. Ou seja, uma área por uma altura é um volume que ele pode receber ali de resíduos. Então, é a capacidade que esse aterro tem de receber resíduos, 1.000 toneladas por dia durante 20 anos. Então, por exemplo, quando a Muribeca foi fechada, ela foi fechada, estava com 15 milhões de metros cúbicos de resíduos. 2009, né? Eu acho, Muribeca. 2009, em agosto de 2009. Então, ela, na realidade, ela tinha esgotado a capacidade, ela estava com 55 metros de altura e estava com 15 milhões de toneladas, que correspondem, nesse caso, aos metros cúbicos que ela tinha ali aterrado. Então, a vida útil do aterro é medida, é projetada, e no caso dos lixões, quanto maior for o lixão, mais problema ele vai nos causar, tá certo? Porque um lixão muito alto, ele gera gases diferentes daqueles lixões rasteiros, tá certo? Os lixões altos geram gases tóxicos muito importantes para a contaminação das pessoas, tá certo? Enquanto que os lixões rasteiros não, são gases menos tóxicos, claro que depende da composição do lixo. Se tiver resíduo industrial, por exemplo, baterias, pilhas, etc., nos lixões, a gente também vai provocar um outro tipo de contaminação pela água, com metais pesados, que é uma coisa seríssima, seríssima. A contaminação por metais pesados, ela não termina, ela fica contaminando a vida inteira.
Então, isso é um prejuízo quase que incalculável. Fora o passivo, tem um passivo ambiental e tem o passivo social, porque os lixões também chamam pessoas para ele, né? Então ainda tem esse outro problema que é seríssimo, né? Agora, Caio, máquinas de reciclagem que revertem embalagens vazias em créditos ou descontos para o consumidor, a gente já tem bastante na Europa e na Ásia. Só para dar um exemplo, chegou em São Paulo agora, né? E aí eu achei bastante interessante, uma lata de alumínio vale 15 pontos, uma garrafa PET 10 pontos. E a cada 100 pontos o consumidor pode trocar por 35 centavos em crédito no cartão eletrônico de transporte, né? Com bilhete único em São Paulo, achei essa ideia fantástica. Ou tem 27 centavos de desconto na conta de luz. Ou se você não quiser esse crédito, você pode doar ainda para um projeto social. Nossa. Na sua opinião, você que está começando, está aí desenvolvendo um projeto que tem tudo a ver com isso, quando é que o consumidor brasileiro vai começar a fazer parte dessa cadeia? Lá em São Paulo já começou esse projeto, mas quando é que o restante do Brasil vai poder também ter iniciativas como essa? Eu acho que, na minha opinião, quando houver um extenso trabalho de conscientização sobre impactos ambientais, né? Porque não adianta você estar... Por exemplo, eu vi até uma palestra recentemente, onde o cara disse, não adianta você... ele disse que a última coisa que o ser humano tem que fazer é limpar os oceanos do plástico. É a última coisa. Tem que ser feito? Tem, mas é a última coisa. A primeira coisa é fechar a torneira, é parar de jogar lixo. Então, trazendo para essa realidade aqui do Brasil, é necessário para mim uma conscientização ambiental do consumidor de aquela ação dele de estar jogando um lixo na rua ou um descarte inadequado, cria um impacto global, né? Então, essa conscientização, às vezes, não é tangível para a gente. A gente acha que, vou jogar aqui um papel na rua e pronto, não vai dar nada e eu vou ver minha vida e vai ser isso. E não é bem assim que funciona. Se todo mundo pensar assim, a gente vai viver num amontoado de lixo, né? Então, para mim, para que o consumidor entre nessa cadeia, tem que existir um trabalho extenso de conscientização ambiental da população. E como é que está a educação ambiental, secretário? Foi até bom o Caio ter abordado esse tema. Nós estamos com a política de educação ambiental pronta para ser sancionada pelo governador. Ainda passa pela Assembleia, mas vai para o governador, que era uma demanda antiga que nós tínhamos como pendência e realmente a gente precisa fortalecer todos os processos que são interdisciplinares dentro das escolas públicas, escolas privadas, tem que aprender na setor escola, informal, né? Exatamente, e ir mudando a concepção, mas sobretudo através do mercado. Eu acho que a economia ela pode ser um grande vetor da mudança de comportamento das pessoas, a fazer escolhas na hora de consumir. Tudo isso vai em função de um mercado que estimula os consumidores, estimula a conscientização, a sensibilização ambiental, né? Então, aliando exatamente os conteúdos didáticos de maneira transdisciplinar, interdisciplinar nas escolas, nos conteúdos, né, que são dados, fazer com que o mercado também provoque o consumidor a fazer escolhas que possam ser escolhas sustentáveis. Na hora que ele sente que aquele lixo virou 35 centavos de desconto na passagem dele, eu acho que ele vê bem aí o quanto... Exatamente. Tem que mexer no bolso, né? É a parte mais pedagógica que nós acreditamos que seja para essa sociedade que está posta. Obviamente que a gente tem que trabalhar uma sociedade com muito mais resiliência ambiental, não é? E isso a gente está buscando no sentido de realmente tornar esse momento político, né, que a gente está vivendo um momento de conscientização, né? As nossas escolhas dependem, não é, dessas determinações que são estabelecidas na vida política cotidiana de cada um, né? Agora, o grupo de resíduos sólidos lá da universidade, professor, falou aqui das escolas e quando chega na universidade, esse grupo, quem é ligado à universidade, aluno da universidade, qualquer pessoa pode participar ou ele é direcionado a cursos específicos? Como é que funciona lá dentro? Deixa eu lhe dizer, o grupo foi criado em 1994, repare que ele já tem um tempinho, né? Sim. E de lá para cá formou muitos mestres e doutores, olha, dá muito mais de 100. 25 anos. A gente não tinha nenhum mestre nem doutor na área de resíduos no Nordeste, assim, praticamente não tinha um número muito pequeno, formado em outras escolas fora do Nordeste. Então o grupo chegou nessa época, começou com um convênio com a Enlurb,
para monitorar o aterro de resíduos da própria Enlube, da Muribeca, no caso. Depois temos vários convênios com prefeituras, com Olinda, com Igaraçu, com Paulista. Saímos andando por... Depois tivemos um grande convênio com o governo do estado. Em 2001, fizemos o diagnóstico de Pernambuco. Naquela época, pela primeira vez, saiu no Diário de Pernambuco, na primeira página, o mapa dos lixões do estado de Pernambuco. Naquela época, a gente tinha um aterro sanitário, certo? O resto era tudo lixão. Então, ele evoluiu. Hoje, o grupo é um grupo reconhecido assim nacionalmente, tem uma relação muito forte, cooperações com a Alemanha, com a França. Esse ano, a gente teve 2 cooperações grandes fora. E o grupo cresceu. Hoje são 30 pessoas trabalhando juntas dessa área. E a gente tem convênios com empresas, tem convênios com a FINEP, convênios bastante grandes, com o BNDES. Então, essas entidades, FINEP e BNDES, financiam a gente para Você estudar... pode ser aluno de qualquer curso da universidade e participar? Em geral, nossos alunos são de engenharia química, Sim. de biotecnologia, ou alunos de engenharia civil e ambiental. Então, nós temos aí Porque, na realidade, na área de resíduos, entra todas as áreas, né? Então, a gente recebe bastante gente e, realmente, hoje o assunto principal da gente é compreender o que a sociedade está precisando nesse momento. Então, a gente vive buscando soluções que a gente vê fora para trazer para cá e se antecipar às questões maiores. A gente, por exemplo, quando propõe uma solução no tratamento de resíduos, a gente olha o aspecto econômico, o aspecto ambiental. O econômico, que é aquela coisa que eu já falei, né? O mercado, a questão de quanto custa isso, olhando a cadeia inteira, ou seja, desde a coleta até a destinação final, e não comparando uma tecnologia, compostagem ou biodigestor. Sim. Isso é uma falha. A gente tem que considerar a cadeia inteira, desde a geração do resíduo até a destinação final, o custo disso, tá certo? Olha o aspecto ambiental, vê a questão das emissões. A gente acha que, por exemplo, o ICMS socioambiental do estado de Pernambuco precisa sofrer correções do ponto de vista de tanto incorporar o que a Política Nacional de Resíduos Sólidos coloca agora, como o aproveitamento de materiais, o aproveitamento energético dos materiais. Então, o ICMS socioambiental, na hora que ele incluir algumas questões, por exemplo, emissões de gases de efeito estufa, redução de emissões de gases, geração de emprego e renda com aquela tecnologia de tratamento, onda de triagem, gera 350 empregos por 10 mil toneladas de lixo. Um aterro sanitário gera um emprego para 10 mil toneladas de lixo. Então, repare que são coisas fáceis de observar e a gente, então, está criando cenários para que o gestor público seja capaz de olhar, não, eu vou valorizar só o aspecto econômico, mas e o ambiental e o social? Sim. O país está cheio de desempregado e a gente não considerar os aspectos de geração de emprego e renda é uma coisa, uma loucura, né? Tá certo? Então, esses aspectos eu considero como os aspectos mais modernos que a gente ainda precisa correr mais atrás. E só mais uma coisinha rápida. Nos programas de educação e sensibilização da sociedade, eu acho que é muito importante que as prefeituras, eu estou falando da prefeitura como um todo, não estou falando de Pernambuco, eu estou falando do Brasil inteiro, que elas não venham a reboque, ou seja, elas vêm atrás da iniciativa privada. A iniciativa privada se capacita com mais facilidade, viaja, vê coisas novas, vê desenvolvimentos da Holanda, etc. O poder público, que de fato é quem manda no lixo pela Constituição brasileira, ele está atrasado. Então, ele tem que se capacitar, a gente tem que dar mais oportunidade ao poder público para que ele tome decisões com mais facilidade. As prefeituras do Brasil inteiro têm muita dificuldade de tomar decisões para tratar os resíduos. Isso é fundamental. Ou seja, eu começaria um programa de educação não pelas pessoas. As pessoas sabem que tem que separar, as crianças não deixam jogar mais nada pela janela dos carros. Ou seja, a sociedade está sensibilizada. Mas as prefeituras não estão preparadas para enfrentar esses desafios que a gente está falando aqui. Agora, Caio, você que ele falou da iniciativa pública, né, do que ele acha que é necessário, mas quem está na iniciativa privada e é jovem como você e está vendo aí uma oportunidade.
Que dicas ou que orientações você daria para quem está começando, quer também ter uma startup incubada ao Porto Digital, de repente também, que é o nosso grande incubador aqui. O que é que você diria para esses jovens que estão aí deixando a universidade e que têm interesse nessa área? Certo. Bom, não tem fórmula mágica de abrir startup, né? Muito suor e muita determinação do empreendedor. Mas um conselho que eu daria é estude muito bem o problema que você está querendo resolver. Né? O problema ele tem que ser relevante para a sociedade. E apenas depois disso, né, você tem que agora criar uma solução criativa, funcional, que resolva de fato esse problema. E isso não parece fácil falando, mas o caminho é bem longo e bem árduo. Né? Então, eu diria muito para estudar muito o problema que você quer resolver. Não é, eu quero passar menos tempo em fila. Não é um problema relevante, entendeu? É um problema que você tem, mas, enfim, você tem que ir a fundo mesmo e ter um propósito daquilo, porque isso aí vai gerar o seu propósito, né? O que eu quero fazer na minha vida, o que eu quero solucionar na minha vida, o que eu quero trazer de impacto para a sociedade com essa minha solução que eu estou propondo. Então, eu diria que era muito estudo do problema e muita criatividade e força de vontade para desenvolver uma solução que resolva isso. Bom. Chegamos ao fim. O tempo é curto, infelizmente. Ficaria aqui conversando muito mais com vocês, mas agradeço muito pela oportunidade de estar aqui discutindo o destino do lixo. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.